E, infelizmente, eu preciso noticiar que o corpo da menina de apenas 14 anos, o corpo de Sabrina, foi encontrado hoje de manhã pela própria família dela no meio de um matagal, às margens da rodovia que liga a casa da melhor amiga da jovem até a residência onde Sabrina vive com a mãe. E a partir de agora, o repórter Leonardo Lara vai nos trazer à tona todas as informações sobre as buscas. E eu também converso, dentro de instantes, com o seu Antônio, que é o avô da Sabrina. Dentro de instantes eu converso com o Joseilton, que é o padrasto da Sabrina. Foi ele o responsável por encontrar o corpo nessa área deserta de mata. Leonardo Lara, me ouve, Léo? Olá, Bate, boa tarde. Ouço sim. Por favor, as informações sobre o local onde estava o corpo, as condições em que estava o corpo da Sabrina, menina desaparecida desde sábado, Léo. Olha, Bate, esse local onde o corpo foi encontrado fica a poucos metros da estrada que liga a casa da amiguinha, a casa do Lagoa, de onde a garota saiu, da residência da família. Só que tem um penhasco que liga a estrada até esse ponto. Portanto, para chegar até o local onde estava o corpo, é preciso acessar uma trilha. E aí vem o primeiro detalhe: apenas quem conhece bem essa região poderia saber que neste local seria possível esconder um corpo sem ser notado. E outro detalhe, Bate, para chegar até lá, certamente a Sabrina foi andando, sendo levada pelo seu assassino, porque não teria como alguém carregar um corpo por toda essa distância em meio a um terreno tão difícil. Então, hoje pela manhã, por volta de 6 horas, os parentes já começaram as buscas pelo corpo, depois que ontem à noite eles encontraram o chinelo da menina nesse matagal. O padrasto, os tios, amigos, vizinhos se dividiram em vários grupos até que o padrasto chegou nesse local. O cheiro já era muito forte, encontrou a menina caída de bruço, um pouco de lado, e a perícia então foi acionada. Chegou mais de 4 horas depois. Eu já tive acesso ao laudo preliminar, Bate, que aponta um corte na altura do pescoço. Ainda não se sabe se foi uma faca, uma tesoura, um canivete, mas é uma arma branca, segundo o documento oficial do IML. E a impressão que a gente teve olhando o corpo é que ela também foi alvo de golpes com um pedaço de pau. Há hematomas em várias partes, principalmente nas costas. Então ela teria sido forçada a seguir até esse local. Não se sabe se foi vítima de abuso sexual e, na sequência, então foi morta com toda essa crueldade. Nós conseguimos, Bate, com absoluta exclusividade hoje, conversar com a testemunha, considerada chave nesse caso, porque ela ouviu os gritos de socorro da Sabrina. É a primeira pessoa que pode apontar com precisão, Bate, exatamente o horário da abordagem. Teria sido entre 7 e 7h15 da noite. Essa testemunha passava pela trilha com a família quando ouviu esses gritos de socorro. E, na sequência, o assassino teria feito um barulho com um pedaço de ferro para tentar despistar. Então, veja bem, Bate, o Lagoa disse que a menina saiu da casa dele por volta de 5 horas. Essa testemunha fala em gritos de socorro às 7. Portanto, temos 2 horas para desvendar todo o mistério. O que aconteceu nessas 2 horas? Quais foram os últimos passos de Sabrina no último sábado, quando foi morta? Léo, olha só, deixa eu lhe fazer uma pergunta, tá? Qual que é aproximadamente a distância entre o tênis encontrado e o fone de ouvido dela até o corpo? 100 metros. 100 metros, ou seja, então ela teria sido pega, né? O tênis e o fone de ouvido estavam bem na beira da estrada. Exatamente. 15 metros é para dentro do mato a partir da estrada. Portanto, saiu da estrada, foi até esse ponto que fica bem na trilha principal, um local onde as pessoas passam a todo momento. Ficou ali o par de tênis e também ficou ali o fone de ouvido. E depois, sim, eles entraram nessa trilha que a imagem mostra nesse momento, que é se afastando do local por onde as pessoas passam normalmente. Então, ali
a pessoa tinha toda a privacidade, digamos assim, para cometer o crime, até porque já era noite e não há qualquer iluminação nessa área verde, Bate. Na imagem também mostra um facão. Enquanto você conversava com o padrasto, o seu cinegrafista, o Fininho, ele mostra um facão. Não sei se o Edu consegue... perfeito. Edu é o nosso mestre. Tá aí, olha. Facão, Bate, que facão é esse? O próprio padrasto usou para poder abrir caminho em meio à mata. Exatamente. Esse facão aí é do padrasto. Ele usou para ir abrindo o caminho na mata para poder encontrar isso hoje pela manhã, já nas primeiras horas. Quando amanheceu, eles já foram para a área verde porque tinham certeza que ela estaria ali. Depois que encontraram tênis, fone de ouvido e também um chinelo. O chinelo foi encontrado ontem depois do Cidade Alerta, já tarde da noite, por isso eles praticamente não dormiram. Queriam voltar ao local hoje cedo, antes da chegada da polícia, porque tinham pressa. Queriam ter certeza se não encontrariam a Sabrina nesse local, o que infelizmente aconteceu antes das 7 horas da manhã, Bate. E o chinelo estava onde? O chinelo estava no meio da mata, isso que causa muita estranheza, longe da trilha. Então você tem, em um ponto, o par de tênis e o fone de ouvido, no outro, o corpo. E no meio do nada, não é nem trilha ali, o chinelo. O que parece é que depois de cometer o crime, talvez o assassino tenha levado o chinelo dela, ou ela tenha perdido enquanto era conduzida por ele à força para o local do assassinato. É difícil desvendar exatamente quais foram esses últimos passos, traçar uma linha lógica, porque são pontos diferentes na mesma mata, longe da estrada de terra que a gente vê na imagem aí quando é levado o corpo para o carro da funerária. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.